aparecer uma mensagem para vocês. Apareceu? Ok. Então, oficialmente aberta, seja muito bem-vinda, Regiane, que está chegando também para somar conosco. Temos mais uma pedagoga aqui. E agora, né, nós vamos tratar dos 4 pilares para uma carreira de sucesso. Eu imagino que nesses dias em que nós interagimos um pouco ali no grupo de WhatsApp, aquelas que já estão desde o primeiro dia, que aceitaram o convite já de início, que ficaram aí imaginando do que se tratava os 4 pilares. Talvez para cada uma de nós, eles tenham dimensões diferentes, né? Mas eu vou passar a minha versão e vocês vão complementar. E juntas nós vamos chegar a um consenso. O que realmente vale a pena a gente construir ao longo da nossa trajetória. E para nós começarmos, nós vamos começar com uma reflexão. Eu vou mudar a tela aqui. E eu gostaria que vocês agora se atentassem para esta frase. Logo no início aqui, podem te tirar tudo, menos o conhecimento adquirido. As pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Esta afirmação, ela é atribuída ao Albert Einstein, né? Um ícone aí, um cientista, uma pessoa inteligentíssima, mas ao mesmo tempo alguém também visto de forma, vamos dizer assim, irreverente, né? Com algumas diferenças, e que foi lá na infância dele, teve dificuldades com a questão dos estudos. O que vocês pensam? Logo abaixo tem uma observação que, é claro, não é dele. Essa observação foi colocada aí por alguém, provavelmente da área, né, das carreiras, da construção de uma trajetória profissional. Empregos e cargos vêm e vão. Conhecimento fica. E aí está proposta a primeira reflexão para vocês que estão aqui hoje. O que vocês pensam? Sintam-se à vontade para abrir os seus microfones, cada uma, né, passar a sua opinião. Seja muito bem-vinda, Rosilene. Vou ter que começar, né? Ah, minha aluna nota 10. Boa tarde, Natália. Bom, não tem nem muito o que falar, né? Eu acho que é uma coisa, assim, bem óbvia, e é por isso que às vezes eu dou até uma pifada, né? Você sabe exatamente isso. Às vezes eu penso muito assim, a gente faz as coisas, a gente vê e a gente faz. E aí, não necessariamente para aquele momento em que a gente está vivendo, né? Isso pode ser para um futuro, pode ser mais para frente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar sempre atenta às novas oportunidades, a novos cursos, a tudo que tiver, justamente por ter esse leque de opção do que a gente pode fazer depois ou não, porque até na reflexão aí tá, né, não do que o Einstein disse, mas do que colocaram sobre os empregos e os cargos que vêm e vão, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas a gente tendo o nosso conhecimento e tendo aonde aplicar, é muito válido. Muito bem, muito obrigada pela sua versão, pela sua opinião. Natália realmente em busca de estudos o tempo todo, buscando oportunidades, buscando formação, isso é muito importante. Mais alguém? Boa noite. Eu penso que o conhecimento é algo muito importante, uma coisa que valoriza a gente mesmo, a nossa autoestima, o nosso conviver com as pessoas, e ninguém tira isso da gente. A formação é uma coisa... Como a Rita pouco me conhece, né? Eu formei há bastante tempo, não atuo, e esse conhecimento eu fui construindo com o decorrer do tempo. E eu sei como que ele é importante. E buscar o conhecimento, como a colega falou, a Natália, é tudo. Também eu sou como ela, estou pegando todas as oportunidades para poder voltar a atuar na minha função. É por aí mesmo que eu penso. Muito bem, Mônica.
Você sabe que, né, o pouco que nós conversamos numa sessão estratégica, eu fiz o atendimento da Mônica. Mônica depois vai se apresentar, vai haver um momento para, né, essa interação. Mas, assim, me chamou muita atenção, é uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, tem uma história de vida incrível, e tudo no seu tempo, né, Mônica? Como nós conversamos. Buscando conhecimento sempre, a sua hora vai chegar. E quando ela chegar, vai ser o seu momento de realmente dizer assim, valeu a pena aguardar até aqui e fazer da maneira correta, né? Eu tenho certeza disso. Creio demais. Obrigada pela tua opinião. Próxima. Vou fazer chamadinhas, como nós fazemos nas salas de aula. Vou começar pelas ordens alfabéticas ou faço um sorteio? Quem te habilita? Eu vou falar um pouquinho. É isso aí mesmo, né? Eu acho que é só complementar o que as meninas já disseram, que, né, conhecimento ninguém tira da gente, né? E tudo é válido, e a gente tem que estar, eu acho que principalmente nessa, né, na atualidade que nós estamos, eu acho que a gente tem que se preparar mesmo, né? Cada vez mais, muitas coisas mudando, né? E assim, a gente estando preparado, a gente se sente, né, mais seguro, e para, né, para você estar pegando, né, novas oportunidades. Então, é isso mesmo, né? Tá fazendo como a Natália disse, né? Sempre os cursos, sempre tá fazendo e estudando, né? A gente não pode parar, né? Quem pensa que professor forma e só vai dar aula, né? Só vai fazer planejamento, está muito enganado, né? Porque gente, não é assim que funciona, né? Um professor bem preparado, ele tem que estar em constante formação, né? E as coisas vão mudando muito, as coisas mudam muito, então a gente tem que estar, né, atualizando nossos conhecimentos mesmo, para estar, né, agarrando aí as novas oportunidades. Obrigada, seu Nilda. Seu Nilda também depois vai ter a oportunidade de se apresentar a vocês, é uma grande amiga, é uma pedagoga, que Deus me apresentou há muito tempo, nós nos conhecemos há praticamente 22 anos, é muito tempo, né? E é uma amizade que, assim, ultrapassa os limites físicos. Às vezes a gente não se encontra, mas estamos sempre juntas em pensamentos, em oração. Muito bom ter você aqui. A próxima. Luciana, o dedinho tá aí, Luciana. Então, né, essa frase, ela é Bom, importante. concordo. Vai falar, Franciene? Eu creio que você possa. Tá bem. Pode ir, depois eu vou. Assim, essa Pode ir. frase, ela para mim me impacta muito, por conta de que eu muito cedo já ouvia minha mãe dizer, minha mãe fez 4º ano primário, mas era uma mulher muito sábia, e ela sempre dizia isso para nós em casa: conhecimento ninguém tira de vocês. Então, ela mexeu comigo nesse momento, porque hoje eu já não tenho mais a minha mãe. E isso eu trouxe para a vida, assim. Eu sempre fui de buscar aprender, buscar conhecimento. Em algum momento precisei parar a minha vida, mas quando eu retomei com gosto, e eu sempre busquei fazer da melhor forma. Vi que cada vez mais que a gente busca, mais é necessário buscar, né? E esse legado eu trouxe para minhas filhas. Eu sempre falei para elas: se eu tivesse tido conhecimento no meu tempo hábil, talvez hoje a minha história seria outra que eu iria contar. Então, fiz, né, transformei a minha história e fiz com que minhas filhas também transformassem as delas. E eu acho que é isso, é sempre buscar, né? Nós não podemos parar.
Assim como eles falam que o cérebro não pode parar, né? O nosso corpo é um movimento. Conhecimento também, como se diz a senhora falou, né? A gente não para, o professor não para. E hoje a gente aprende uma coisa, amanhã já vem outro questionamento, outro desafio. Então, é buscar sempre. Eu acho que eu vivo em busca desse conhecimento. E É é isso isso. mesmo. Luciana, obrigada pela tua opinião. Luciana, Deus me deu a graça de ser a minha mentorada individual há pouquíssimo tempo. Luciana está numa caminhada de superação. Ela tem uma história linda, uma história de vitórias, né? E, assim, quando você diz, se eu tivesse tido conhecimento no tempo hábil, talvez a história que eu contasse hoje fosse outra. Mas eu vou te dizer algo, ela não seria tão especial quanto é. Com certeza, as suas marcas, os seus desafios, toda aquela, né, história que só você conhece, tudo que custou para chegar até aqui, faz você valorizar ainda mais. Você não seria o exemplo que é para suas filhas se tivesse vindo no tempo hábil, como você diz, né? Verdade. Nós temos que valorizar a nossa história e, é claro, se pudéssemos ter tido outras condições, algumas experiências, algo, né, que pudesse avançar mais rapidamente, excelente. Mas se não foi assim, e assim você chegou vitoriosa até aqui, é o que importa, tá? Verdade. Vamos lá. Franciene, você quer falar agora? Falo. A minha situação é parecida com a da Luciana. Eu também fui praticamente alfabetizada pela minha mãe, uma pessoa com poucos estudos, estudou muito pouco. E quando eu fui para a escola, na época eu morava na roça, eu estudava em Fama. E foi muito difícil. E eu fui, assim, praticamente alfabetizada por ela. Então, foi muito difícil a situação para conseguir estudar, e hoje eu agradeço muito a Deus, porque o conhecimento, os valores que eu recebi em casa, foi o que me deu a base para estar na profissão que eu tenho hoje. Graças a Deus. Foi assim, é o conhecimento, o pouco conhecimento que a minha mãe teve, que o meu pai teve, ensinando a tabuada ali, ó, 24 horas, pegando no pé para eu conseguir, e hoje eu estar nessa profissão assim, tão linda que a gente tem. E eu acho que a gente não pode parar mesmo, não é porque terminou a faculdade que tem que estacionar. A gente tem que estar buscando conhecimento todos os dias. Franciene, eu conheço também há praticamente 20 anos. Nós fizemos faculdade juntas, né? É uma bênção ter ela comigo. Há pouco tempo agora, Deus me trouxe ela de volta, num outro ambiente, que é o nosso grupo de oração. Ela é uma bênção para nós lá, é serva do nosso grupo, partilha conosco, está sempre junta, né? Tem uma filha maravilhosa, que é a Alice, né, que participa também. E eu só tenho a agradecer. Eu sei que a tua história, embora eu não tenha acompanhado, né, ela também é uma história de superação, para todas nós, né? Nós que fizemos a faculdade de 2005 a 2007, né, foi uma luta, e depois disso, cada uma seguiu o seu caminho, e olha só, estamos aqui juntas hoje, para compartilhar a experiência. E é muito bom ter você aqui. Temos ainda a Regiane, a Rosilene e a Tainara. Quem quer se habilitar? Quem vai falar agora? Vocês conseguem ligar o microfone de vocês? Regiane? Boa noite, eu acabei de ligar o som. Boa noite a todos. Rita, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, tá? Se você quiser ligar a câmera, sinta-se à vontade. Se não quiser também, fique à vontade. Tá bem, eu não vou ligar agora não. Boa noite a todas. Eu acabei de chegar em casa, aí deu tempo de ouvir melhor. Então, tudo que vocês comentaram, todas as meninas, é de muito valia, né, para nós, porque é isso mesmo, o conhecimento ninguém tira, né, da gente, seja o mais simples que for, né, igual as meninas comentaram, alfabetizada pelas mães, né, quanta riqueza que tem no coração delas, né, desse pequeno e simples conhecimento. E aí depois elas puderam, né, aperfeiçoar
e chegaram aonde com certeza estão hoje, né? Eu também tenho toda uma caminhada que também não tive oportunidade de estudar na época certa, né? Eu fui tirar meu segundo grau, meus estudos depois de adulta, à noite, e parei, né? Fui me casar, fui ter meus filhos, e 2022 eu fiz, eu concluí a minha pedagogia online, à distância. Então foi um sonho, uma superação para minha vida muito grande, sabe? Só que ainda eu não consegui exercer, né? Mas o conhecimento fica dentro da gente e a gente tem esse sonho, né, de querer crescer, de querer ser algo melhor. Só que às vezes a gente não acredita muito na gente, né? E a gente precisa disso, de acreditar. E aí eu estou aqui, acreditando. Boa noite a todas. Essa é a Regiane, que eu conheci no ano de 2000. É uma guerreira, uma mulher extraordinária, uma mãe maravilhosa, e tudo no tempo de Deus. A Regiane é alguém que, assim, é sinônimo para mim de resiliência. Ela vai ter oportunidade depois, no momento de interação, de falar um pouquinho mais dela, se ela desejar, mas o que eu tenho para dizer, Regiane, é que eu te admiro e você sabe disso, né? Independentemente das lutas, dos desafios, ela é uma mulher de muita garra, como todas nós que aqui estamos, né? E quando ela diz, e por isso eu estou aqui, eu estou buscando, eu estou acreditando, não importa o tempo que já passou, o importa é o que a gente faz hoje, nas condições que a gente tem, com as nossas forças, com as nossas limitações, nós estamos à frente, não é porque somos melhores do que ninguém, mas é porque decidimos fazer diferente. A grande massa, a grande maioria das pessoas, elas se acomodam, elas se adaptam naquela condição de vida, e por quê? O esforço que é demandado para a gente crescer profissionalmente falando e pessoalmente falando, não é para todos, né? Até Jesus, quando ele ensinava aos discípulos, ele ensinava por meio de parábolas, né? Não era para que todos entendessem. Às vezes era até questionado. É para nós que o Senhor está falando? Então, quando a gente vem para um evento como esse, ou quando a gente busca uma formação, como a Natália colocou, quando está em busca de aperfeiçoamento, cada uma de vocês, não é para todas mesmo. Em alguns momentos, se você olhar para a sua trajetória, você vai ver que algumas pessoas te acompanharam por um determinado tempo, e que quando você quis evoluir, não é que você foi egoísta ou orgulhosa e deixou as pessoas para trás, mas houve um momento de decisão. Você precisou dar passos, você precisou frequentar outros lugares, você precisou sentar em outras mesas que não aquelas que você estava acostumado. Porque aquelas pessoas, não por maldade ou por falta de oportunidade, elas se acomodaram ali. E nós sabemos que a gente é reflexo do ambiente, do meio em que nós estamos. Então, se você quer ser melhor, e é melhor para o seu bem, não é melhor para ser maior ou estar acima de ninguém. Você tem que mudar de ambiente. Você tem que frequentar outras mesas, tá? Guardem isso para vocês. Tá faltando a Tainara. Tainara, você quer falar conosco? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Feliz de ter você aqui. É igual as meninas falou mesmo. Eu levo essa frase para a vida, tanto profissional e tanto pessoal, porque hoje em dia as coisas assim tá tão difícil, porque se a gente não ter um mínimo de conhecimento e buscar, que é o mais importante, a gente não tem oportunidade, né? A gente tem que sempre estar buscando, tá fazendo cursos, participando de palestras, independente de qualquer área. Em qualquer área, até mesmo a gente estudando na pedagogia, a gente procura, porque eu falo que a pedagogia, ela é um leque de várias funções, é um leque tão grande que a gente fica até meio perdido, assim, né? Eu falo assim, nossa, eu tenho tantas áreas que eu posso atuar, que a gente buscando mais conhecimentos, a gente se encaixa aquele lugar,
né? A gente se encaixa naquela profissão, aquele, como posso dizer, fala assim, ah, não, eu sou muito de sala de aula, não. Daí tem pessoas que de outras funções dentro da escola. Então, essas frases aí eu levo, assim, eu falo que é para minha vida. A gente tem que estar buscando conhecimento, a gente tem que colocar em primeiro lugar, por conta que o mundo tira tudo, mas o conhecimento não. É igual fala aí, né? Empresas vai e volta, mas o nosso conhecimento e a experiência que a gente vive, a gente cada vez vai aprendendo muito mais, né? A gente vai tendo experiência, cada dia a gente aprende de uma forma diferente. Muito obrigada, viu, Tainara? É isso mesmo. A Tainara, eu ainda não tive oportunidade de conhecer pessoalmente, é uma seguidora, agradeço muito pela, né, estar aqui, por ter dado o seu sim. Nós já conversamos, mas ainda não tivemos um momento como eu tive com a Mônica, por exemplo, né? Para uma sessão, para nós conversarmos. Ainda teremos oportunidade, com certeza. Bom, eu creio que a Rosilene, ela saiu e não retornou, eu não estou visualizando aqui. Então, eu vou passar adiante, né? Se ela retornar, depois a gente ouve a Rosilene também, tá? Deixa eu só passar aqui a apresentação. Aqui, na verdade, é a pergunta, né? Que vocês, cada uma aí já respondeu, se você já tinha ouvido essa afirmação antes e como você se sente ao pensar sobre essa condição. E aí, eu quero estar partilhando com vocês o meu sentimento. Porque quando eu escolhi essa frase, me veio muito forte, eu poderia ter trazido para vocês aqui de impacto um vídeo motivacional, uma música, uma história, mas aí veio essa frase. No ano de 2003, eu estava, no começo do ano, totalmente sem perspectivas. Eu tinha uma filha pequena, eu não estava trabalhando, e passou na minha casa um dia, e essa história eu já contei a algumas pessoas, passou uma agente do PSF. O nome dela era Lourdinha. E ela entrou para fazer aquele controle, perguntar como estávamos e tal. E ela me disse assim, o que você faz? E eu disse, olha, no momento eu não estou trabalhando, eu não tenho oportunidades, eu não terminei o meu ensino médio, e toda vaga que aparece, que eu fico sabendo, eu não posso me candidatar. Então, naquele ano, eu estava em casa, cuidando da minha filha, e com muita vontade de trabalhar. E ela olhou para mim e disse assim, olha, aqui em Alfenas, tem um local, uma escola, que oferece o telecurso. E se você quiser, se você se esforçar, em 6 meses você conclui seu ensino médio. Aquilo foi a chave que eu precisava de virada na minha vida. Aquilo brilhou os meus olhos, aquela pessoa foi como se Deus pegasse e colocasse dentro da minha casa um anjo e dissesse, está aqui, a porta está aberta. E eu, então, conversei com meu marido à noite, quando ele chegou, eu disse a ele, vamos comigo, vamos fazer. E, é claro, naquele momento ele disse, não, eu não vou fazer, né, tal, vai ser difícil, era longe da nossa casa, nós não tínhamos muitas condições, enfim. Eu fui fazer. O bairro que nós morávamos era bem longe dessa escola. E ele me levava com a filha dentro do carro, os dois aguardavam o tempo da aula, o tempo todo. Porque tinha dia que chovia, não dava nem para eles saírem do carro. Eles tinham que ficar dentro do carro, porque o combustível era caro. E se fosse para me levar e voltar e depois me buscar novamente, não ia dar certo. A gente não ia conseguir. E um dia, né, na organização das coisas ali, com dificuldades para sair, acabou que tem dias que as coisas não fluem tão bem. E eu cheguei a essa escola, eu estava muito sofrida. E eu sentei assim do lado de fora da sala de aula, esperando, e eu comecei a chorar, porque eu sabia que a minha filha e meu esposo estavam lá fora me esperando e que estava tudo muito difícil, muito desafiador. E uma das voluntárias, que as professoras eram voluntárias, ela era uma advogada. E ela se abaixou perto de mim e me olhou e disse, o porquê que você está assim? Aí eu expliquei, falei, hoje foi mais desafiador, hoje foi mais difícil estar aqui, não tem sido fácil. E ela olhou para mim e disse assim, com todas as letras, esta frase: podem tirar tudo de você, menos o conhecimento que você está adquirindo. Então, levanta essa cabeça, se esforce e continue. E ela me contou a história dela, que era uma história, assim, muito sofrida. Aquela mulher tinha uma história desafiadora.
E eu, mais uma vez, então, ajuntei forças e continuei. E, realmente, aquele esforço coletivo de família, ele fez toda a diferença, ele transformou a minha vida, porque ainda naquele ano, não foi em 6 meses, porque faltou uma disciplina, a disciplina de física, eu não consegui passar na prova dentro dos 6 meses. E eu chorava muito e dizia para uma pessoa que já não está entre nós, chamava-se Stella Rogatti, ela era a coordenadora daquele núcleo de telecurso. Eu não consegui nos 6 meses, eu não posso mais vir, vai ficar muito difícil. E ela me disse assim, você não precisa vir mais, estude da sua casa. Tente fazer exercícios, faça alguma coisa e depois só vai e faça a prova. E assim eu fiz. Eu não voltei mais com frequência, eu estudei de casa, um cunhado adolescente me ajudou com os exercícios de física, e depois eu fiz. Rita, por que você está contando tudo isso? Porque aquele telecurso era o que faltava para fechar uma etapa. E dele vieram muitas coisas. O conhecimento que aquela mulher chamada Leia me disse, ninguém vai tirar de você, transformou a minha história. E aí, como disse a Luciana e algumas de vocês, talvez não tenha sido no tempo hábil, mas ele veio, ele chegou na hora certa, na hora que eu já estava no meu limite, que eu já não tinha possibilidades. E a partir daquele telecurso, eu vou mudar aqui, porque aí eu vou deixando as telas para trás, e acaba que depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, dos pilares. Hoje eu quero mostrar que com o seu conhecimento e os pilares certos para fundamentar a sua carreira, você não precisa viver insegura com o que podem te tirar. Porque, como disse a Natália, a gente fica insegura, comentou até no grupo, né, Natália, lá no WhatsApp, eu não tenho devolutivas da minha escola, da minha gestão, então, às vezes, fica difícil ter certeza que o meu trabalho está sendo visto, reconhecido, e, de repente, eu posso não estar mais ali, podem chegar para mim e dizer que eu estou demitida. E, nesse sentido, nós precisamos confiar na nossa história, confiar naquilo que a gente tem como bagagem. Podem tirar o cargo que você tem hoje, mas o que você traz com você, você pode levar para qualquer outra instituição. E é isso que eu quero partilhar aqui hoje. Esta aqui, essa menina que vocês estão vendo ali em cima, de braços cruzados, essa foto aí tá ruizinha, porque eu peguei de um álbum antigo. A única coisa que tem, entre aspas, em comum nesse braço cruzado são as poses que eu faço hoje, né, com as fotos de mentora, que dizem que a gente tem que ter uma postura. Essa Rita ali estava dentro da casa do meu pai, no momento de almoço, e eu optei por pegar porque era uma jovem sonhadora. Eu já tinha ali a minha filha, com mais ou menos minha primeira filha, com uns mais ou menos 5 anos. Depois, né, quando a Larissa já estava um pouquinho mais, porque ela nasceu em 96, em 2003 é que aconteceu essa história do telecurso. E de 2003 em diante, tudo mudou. Foi em 2003 que eu conheci Sionilda, fui trabalhar numa loja de móveis. Eu já tinha trabalhado no comércio com a Regiane, no ano de 2000, por um ano inteiro. Nós passamos por poucas e boas. Regiane foi, assim, uma coluna de sustentação. Em 2003, eu fui trabalhar numa loja de móveis, e como vendedora, no meio de vários vendedores homens, eu me senti, assim, totalmente desajustada. Eu não tenho perfil de vendedora, e era muito sofrido. Só nós sabemos o que nós passávamos ali. Sionilda depois vai partilhar um pouquinho da história dela, mas eu cheguei ao ponto de um dia dizer a eles, porque haviam, né, comentários, brincadeiras, e nós tínhamos que ficar como que sentinelas na porta da loja, aguardando os clientes que chegavam para visitar, ver os móveis. E um dia eu me senti tão mal com algumas condições, que eu disse a eles, olha, da mesma forma que vocês precisam estar aqui para sustentar as suas famílias, né, ter a sua renda, eu também estou aqui, trabalhando. E eu preciso ter o meu local, preciso ficar aqui. E naquele ano de 2003, eu trabalhei por alguns meses, e depois eu optei por deixar aquele trabalho, né?
Foi na época que surgiu um concurso aqui na cidade de Alfenas para auxiliar administrativo. E eu me demiti. Foi um vídeo que eu postei recentemente no YouTube, explicando a minha história. Eu me demiti faltando 15 dias para fazer o concurso. Na época, as perguntas eram: mas como assim você vai se demitir se você nem sabe se vai passar no concurso? E a minha fala foi: a única coisa que eu sei é que se eu não me demitir e não estudar por um pequeno período, eu não vou passar. E foram realmente, intensivo mesmo, foram 2 semanas de estudo. É claro, era nível médio, mas foi o primeiro de 5 aprovações. Depois vieram outras questões, eu consegui fazer o Enem, e no ano de 2005, eu entrei para a graduação em pedagogia. Confesso a vocês, quando eu fui para a pedagogia, eu não fui com o sonho de ser professora. Na minha percepção, como eu já estava trabalhando dentro de uma escola, em secretaria escolar, já conhecia a organização, já sabia como é que era o sistema público, como era a regência, eu queria ser supervisora pedagógica. Foi o meu primeiro desejo. Só que tudo é muito didático na nossa vida, né? Eu cheguei, nós começamos a faculdade, Franciene está aqui, acho que ela vai poder me ajudar na lembrança. Logo que nós começamos, no primeiro semestre, chegou para nós a coordenadora do curso, né? E chegou também a dona Deise, que estava lá na faculdade, e nos informou que a partir daquele ano não haveria habilitação em supervisão pedagógica, que até então era permitido. Seria somente para a regência e que se nós quiséssemos para a supervisão, depois seria mesmo como pós-graduação. Né? Eu não sei se a Franciene se lembra dessa fala. E aí eu disse assim, olha, eu já estou aqui e eu vou fazer, né? E foram 3 anos de muita luta. Também morando muito longe, também indo direto do serviço, tinha dias que não tinha dinheiro para comprar um salgado para comer, não dava para jantar em casa, tinha que ir direto, cochilava na carteira, e eu consegui o ProUni. 100% da minha mensalidade foi paga pelo ProUni. E eu ouvia de algumas professoras que, quando eu cochilava de cansaço, a aluna ProUni tem que se esforçar. E aquilo era né? Porque não era bem visto dentro de uma universidade particular, a aluna ProUni com 100% de bolsa. Mas, ao final, eu não tenho aqui outras amigas que estão hoje, ao final eu consegui vencer todas as barreiras e, inclusive, receber um certificado de honra ao mérito, alguma coisa assim, melhor, não é melhor, mas por nota, né, por aproveitamento. Nós tivemos lá umas 2, 3... Oi? Destaque. Exatamente, mais ou menos isso, um destaque acadêmico, mas acho que foi mais por mérito mesmo. E eu tive 2 outras amigas, ou uma outra amiga de turma, que também teve. Enfim, antes mesmo de terminar a faculdade, para quem me conhece, no ano de 2007, eu aguardando para ir embora para casa, no ponto de ônibus, uma das professoras, uma das pedagogas que estava lá do meu lado, disse assim, olha, amanhã vai ter um edital para intérprete de Libras. Vai ser lá no colégio e tal. Por que você não vai lá? Eu tinha um cursinho básico de 180 horas na língua de sinais para sinalizar, né, o conteúdo para o aluno surdo do ensino médio. E eu disse, meu Deus, eu vou? E eu fui. Antes mesmo de terminar a pedagogia, ainda como auxiliar administrativa, tirei uma LIP e fui trabalhar numa turma de ensino médio com um aluno de 18 anos. E foi, assim, uma experiência de 1 ano e 2 meses que me deu muito crescimento. Eu aprendi muito e me formei, entre aspas, porque aí eles me mandaram para cursos em Belo Horizonte, fazia formações, tinha interação com outros intérpretes, e essa foi uma fase da minha vida que me fez crescer como pessoa. A gente olhar que você pode transformar uma realidade. Porque quando eu cheguei, esse rapaz de 18 anos... ele ficava numa primeira carteira, ele era o número 37 no diário da sala de aula, e o professor chamava pelos números. Quando ia chegando no 36, um amigo,
que tinha praticamente adotado esse rapaz, cutucava ele que ia ser a vez dele para ele responder presente, senão ele ia com falta. Essa era a realidade daquele aluno. Não havia nenhum tipo de inclusão. Luciana, que trabalha aí como profissional, professora de apoio, sabe o quanto é importante a comunicação, o estar ali, o apoio a eles. E eu aprendi muito. Eu consegui, no ano seguinte, nós fomos para uma escola maior, ele foi de uma escola para outra, e no final, a sala dele como um todo, sabia cumprimentar, sabia fazer perguntas para ele em Libras. Eu tive muitos desafios com os professores, eram professores de longa data, alguns em fase de quase aposentadoria, e eu tinha que puxar a cadeira e dizer assim, o senhor me explica essa matéria? Para eu tentar passar alguma coisa para ele, porque na realidade o intérprete não pode explicar, tem só que sinalizar, mas ele não sabia. E como pedagoga, você não consegue deixar de ensinar. Por isso eu não continuei como intérprete. Tem um código de ética que diz assim, Mônica, Sionilda, se você é intérprete, se o professor disse a bola é amarela, né? E você só sinalizar que é amarelo e o aluno não entender, você não pode explicar. E eu não conseguia. Eu desenhava, eu rabiscava, eu pedia ao professor que repetisse, e eu mostrava, se eu tivesse que pegar a bola, eu pegava, e foi muito bom, né? Não era para eu ser intérprete, mas eu ali me tornei pedagoga. Eu fui ensinando, e no ensino médio. Depois vieram outros concursos, eu consegui, né, ser aprovada, fui regente. Nos vídeos depois, quando vocês tiverem curiosidade, o nosso tempo aqui hoje, ele não é um tempo suficiente para contar tudo. Onde que eu quero chegar? Esse sonho de pedagogia de cada uma de vocês, ele está num estágio diferente. Eu passei por algumas escolas, passei por escolas de periferia, onde o aluno não levava um lápis para escrever. Eu sei que algumas de vocês aqui hoje estão em escolas de crianças carentes, de crianças que têm as suas limitações, dificuldades sociais. A minha primeira sala de aula, de primeiro ano de alfabetização, eu tinha gêmeos que chegavam, eu lembro disso, eles chegavam... Luciana levantou a mão? Pode falar. A verdade, ô Rita, é que essa realidade é para todas as escolas públicas. Hoje, a maioria dos alunos não tem material, não tem caderno, um caderno decente, não tem lápis, não tem borracha, todos os dias. Eu, como professora regente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar uma bolsinha extra de borrachas, de lápis de cor, para, então, oferecer para o meu aluno, para eu ter um pouco de organização na sala. Porque o aluno, a qualquer momento, um levanta aqui, outro levanta ali, pedindo material emprestado, porque, infelizmente, essa é uma realidade da escola pública, pelo menos aqui em Alfenas. Então, Luciana, eu vejo da seguinte maneira, naquela época, o primeiro ano que eu dei aula como alfabetizadora, eu ainda não era concursada, foi no ano de 2009, quando houve essa questão. Era uma escola, né, nesse nível. Tinha crianças que conseguiam levar até os seus estojos com canetinhas e tudo, mas tinha esses que a mãe realmente não tinha condição. Atualmente, eu vejo da seguinte maneira, não sei se eu estou errada, tem sim as suas dificuldades mesmo, sociais, tem crianças muito carentes, mas também existe uma questão, que nós não vamos entrar no mérito aqui, né, por questão de tempo, do assistencialismo, porque muitas das famílias, né, recebem lá as suas assistências, que são direcionadas para esse fim, que seria, no caso, né, para o material escolar, não sei se a gente está se referindo aqui a público municipal ou estadual, mas, enfim, temos sim essa dificuldade, os dois, né, temos essa dificuldade, tanto da real situação social, que é difícil mesmo. Então, quem não começou ainda na regência, como a Mônica, a Regiane já está dentro de escola, embora não esteja na regência, mas já está nas organizações aí, ela sabe. Tem essa dificuldade. E é o que a Luciana falou, se você não quiser que seus alunos fiquem o tempo todo pedindo material, você vai levar. O professor vai acabar abraçando essa causa, né, trazendo para si essa responsabilidade. E nós vamos crescendo como pessoas nesse sentido. Porque não é isso que vai nos limitar. E é isso que é o mais importante, né?
não é a falta do recurso. E aí não é só o recurso lápis, borracha, mas até mesmo, eu me lembro que no ano que eu trabalhei nessa escola, uma supervisora chegou para mim e disse assim, nossa, mas você faz para eles como se fosse para a escola particular, porque eu imprimia. É porque eu não sabia fazer muita coisa à mão, eu não tinha habilidade, então eu preferia imprimir, né? Mas, independente se eles estão na escola particular ou pública, do recurso ou não, nós temos que oferecer para eles. E quanto brilha os olhinhos deles quando chega uma coisa diferente, quando chega algo feito com amor, com capricho, né? Com carinho, isso desperta no aluno aquilo que talvez há muito tempo está ali latente para sair, que é a questão da leitura, da escrita, e que não acontece, tá? Então, eu quero colocar para vocês o seguinte, eu tive muitos desafios, como eu sei que cada uma de vocês está tendo. Natália está quietinha aí, mas hoje, por exemplo, ela está numa instituição particular, de menor porte, mas está. Talvez a realidade seja um pouco diferente, né? Ela ainda não experimentou o público. É algo para ser vivido. Eu tenho uma amiga que recentemente começou no público, ela sempre veio de grandes colégios, veio do estado de São Paulo, e ela está encantada. E não é pela dificuldade, ela está encantada porque tudo que ela leva faz efeito. Aquilo né? Eles querem. Então, ela está, assim, amando o que ela está fazendo. É uma experiência nova, vale a pena. E com os desafios, a Tainara, ó, quando eu estava na escola pública, você separava... Deixa eu só ver aqui, Tainara, que eu não estou conseguindo visualizar o que você escreveu. Porque o ano passado eu atuava numa escola pública, sabe? Sim. E, tipo assim, eu tirava um pouco, uma quantia do meu salário, mesmo que fosse mínima, sabe? Pouquinha, para mim estar comprando os material para levar para eles. É igual vocês comentaram aí. Para a gente conseguir dar aula, para a gente conseguir seguir em frente, a gente tinha que ter um lápis ali, uma borracha, sempre assim na frente da gente. Falei assim, tia, hoje não tem lápis. Aí dava o lápis para criança. Às vezes um material pedagógico também, uma coisa diferente que a gente levava para eles era nosso o máximo. Né? Então, sempre assim que eu recebia, eu separava uma quantia, ou já comprava e já deixava lá na sala, porque se a gente não tivesse material, eu não conseguia dar aula. Eu não conseguia, ainda mais que eu estava numa turminha de 4 anos, então já era um pré assim, mais puxadinho, sabe? E aí a escola já cobrava muito por ser pré, então eu tinha que ter esses materiais para mim estar conseguindo dar aula. Entendi. Então é essa, né? Essa a realidade. E essa trajetória a gente vai construindo, tá? Eu também, depois de muito tempo, aí passei, né? Há 5, 6 anos atrás, a escola onde hoje Tainara trabalha. Lá foi para mim um laboratório, eu fui convidada para supervisão pedagógica, e me deu todo um leque de atuação, de aprendizado. Então, a gente não fica só na regência, o que a Tainara também colocou na fala dela. A pedagogia é um leque muito vasto. E eu que queria ser supervisora desde o início, tive a minha oportunidade. A minha história em si, eu não vou ficar nela, porque nós temos que avançar aqui nos pilares. Vocês vieram aqui hoje para ver se realmente estão de acordo com esses pilares. Então, vamos prosseguir. O primeiro pilar que eu quero trazer para vocês é a questão da clareza, tá? Essa coisa de que a pedagogia é um leque muito vasto, para algumas aqui, eu creio que essa clareza já chegou, né? Vocês aí que já estão atuando, que já estão à frente das suas salas de aula, ou na sua condição de professora de apoio, tem alguém aí que ainda não tem a clareza de qual área realmente deseja permanecer ou crescer na pedagogia? Sintam-se à vontade. Não? Todo mundo com clareza? Essa clareza é porque a gente, se não tiver, o que acontece? Comigo, no início, foi muito difícil. Sabe isso que a Natália falou, de buscar todas as oportunidades? Eu buscava tudo que aparecia. Então, né, eu estava estudando pedagogia, mas eu estava trabalhando como intérprete educacional, aí eu não sabia se eu fazia curso de Libras, se eu fazia curso de alfabetização, se eu me dedicava a qual área. Tudo que surgia, aí depois veio, quando eu fui fazer a minha primeira pós-graduação em educação empreendedora, eu brilhei os olhos para a questão do terceiro setor, para as ONGs. Eu fui fazer
um estágio durante a pós, para eu conseguir fazer o meu TCC com dados ali de entrevista, e eu fiz uma ONG que abrigava adolescentes aqui em Alfenas, e naquela época eu levei a questão do sonho. Qual era o sonho, né, daquele adolescente? Tinha alguns ali muito jovens, com 10, 12 anos, que já estavam envolvidos com drogas, sabe? E eu sentava perto de cada um daqueles meninos e eu perguntava, qual é o seu sonho? Às vezes, para uns, era uma coisa comum, assim, aquilo que ele não tinha, uma bicicleta, ou ter um tênis de marca, ou alguma coisa assim. Mas me chamou muita atenção um dos meninos, e eu coloquei isso no meu TCC, que disse que não tinha sonhos. E isso é, assim, muito impactante, quando você ouve de uma criança, de um adolescente, que não tem sonhos, porque sonhar é o que move a nossa vida, né? Então, a clareza de que eu posso sonhar com a pedagogia, eu posso chegar onde eu quiser. Independente se eu vou permanecer ali na regência, se eu quero ir para dentro de uma ONG, de uma empresa, lá no hospital, onde tem crianças precisando de mim, eu tenho falado das áreas da pedagogia. Então, o primeiro pilar para você sustentar a sua carreira é clareza. Porque eu dei muitas voltas. Foi importante? Como eu disse para a Luciana, foi. Eu não me arrependo da minha história, porque hoje eu estou aqui e posso testemunhar para vocês. Funciona? Funciona. Só que leva mais tempo. Eu demorei quase 15 anos para chegar onde eu realmente queria, que era a supervisão pedagógica. Talvez se eu tivesse focado, me especializado, corrido atrás desde o início, teria atuado por mais tempo. Mas, como nós não podemos voltar no tempo, e temos que aproveitar o nosso momento, eu vivenciei muito bem os 5 anos que eu fiquei na supervisão pedagógica. E, assim, foi de uma riqueza muito grande. Então, pense aí, tome nota do que você hoje já tem como clareza, se realmente, né? Luciana é uma testemunha. Nós, recentemente, conversamos bastante a respeito de clareza. E foi clareando algumas coisas. Sim? Posso falar? Pode. Na verdade, eu comecei a atuar, né? Tive a graça, né, de já no primeiro ano de formação, eu já pegar um contrato, né, um contrato para o ano todo de regência. E no momento eu me senti assim caindo de paraquedas, né? Porque a experiência que eu tinha era só de faculdade e estágio muito pouco, né? Como eu trabalhava e sendo também como uma colega já falou aí, faculdade à distância, né? Às vezes as pessoas pensam que a faculdade à distância, ela a gente não consegue conhecimento. Pelo contrário, conhecimento a gente até adquire bastante. O que a gente não tem é oportunidades para desenvolver isso, né? Então, como eu tinha poucas oportunidades, precisava trabalhar e precisava fazer meus estágios, que eram rápidos, eu caí de paraquedas no primeiro contrato, logo que saí da faculdade. E eu, nesse momento, caindo de paraquedas em salas de diferentes alunos, né? No início foi uma turminha de segundo ano, depois de quarto, me senti, digamos, incapaz, né? Vendo a necessidade, porque já lá, naquela época, né, de 2015, 2016, para ser mais exato, as crianças já apresentavam todos esses transtornos, né? Parte desses transtornos que hoje tem. Então, nessa necessidade, né, de ser solícita, de atender todos os alunos ao mesmo tempo, eu fui buscando a melhor forma de ajudá-los. E com isso, eu cheguei à educação especial, né? Como professora de apoio, hoje que eu atuo, como... Não deixei de regência, mas também atuo como professora de apoio, já há 2 anos, e isso para mim me trouxe uma grandeza, assim, como você mesma já disse, como pessoa, né? Porque a gente consegue, então, ver o lugar do outro, e assim também me capacitar por outra área, um pouco mais, com um pouco mais de dedicação, né? Então, hoje, para mim,
a minha clareza, né? Até mesmo pegando uma sala de regência com poucos alunos, eu vejo que a minha necessidade, né? A clareza que eu tenho para a minha profissão é de ser uma professora, talvez até alfabetizadora, mas na área de apoio, né? De como professora de educação especial. Já consegui fazer 2 cursos de formação, 2 pós-graduação na área de educação especial, uma específica de educação especial, uma de educação especial apenas, e outra específica para os TEAs, né, que são os autistas. Então, assim, para mim é de uma grandeza. Eu falo, assim, de coração, sabe? E com todo o amor que eu tenho para poder oferecer, porque além de ser o meu trabalho, a minha profissão, né, eu faço questão de atuar com amor, sabe? Com amor, e me dedico o máximo. É como você falou, no seu início lá, com os seus alunos de Libras, né? O seu aluno de Libras, então a gente busca mesmo, a gente quer mesmo ensinar tudo que eles tiver direito, porque não dá para poder fechar, cruzar os braços e ver as coisas acontecendo, e aquela criança, a gente vê que ela sente a necessidade, que ela pede, né? Que a gente oferece um pouco mais. Então, o que eu puder oferecer, eu ofereço para os meus alunos aos quais eu acompanho. Muito obrigada, viu, Luciana? E é isso, olha, a cada pilar aqui, nós vamos conversando um pouquinho mais, vai ter um momento de interação mais à frente, nós estamos caminhando para 1 hora de Masterclass, está muito gostoso isso aqui, vocês estão participativas, né? E, em decorrência do tempo, eu vou passar adiante para o próximo pilar. Depois a gente vai voltando, conversando a respeito, se for surgindo dúvida, vai ter um momento das perguntas, tá? O segundo pilar é a questão da segurança. E esse pilar aqui, esta palavra, ela também tem significados diferentes para cada uma de vocês, disso eu tenho certeza. Inclusive, a questão segurança, tá? Se eu estiver enganada, vocês me corrijam, fiquem à vontade. Talvez, com visão de que eu tenho que ter segurança na carreira, eu deixo, em alguns momentos, de evoluir, de crescer. Porque eu me pauto um pouco na questão da segurança, da estabilidade, naquilo que me prende, né? Aquilo que eu conquistei, vou falar por mim. Ah, tá, eu comecei como auxiliar de secretaria. Aí eu deixei aquele cargo, porque trabalhando 8 horas por dia, não poderia depois assumir como pedagoga. Era um cargo efetivo, era um concurso, mas eu necessitei exonerar dele. Depois de um tempo, lá em 2012, eu consegui um outro concurso de 44 horas. Eu também exonerei dele. Por quê? Porque era uma carga horária excessiva, 2 turnos dentro da mesma escola, toda uma condição que não me favorecia crescer, experienciar outras coisas. Então, para muitas, principalmente no início da carreira, e eu também pensava assim, o concurso público era o ideal, a estabilidade, saber que eu vou entrar, né, ano e terminar o ano sem o meu contrato ser rescindido, sem eu deixar de receber no meu mês de janeiro, ter que aguardar uma nova contratação, porque é uma angústia, né? Então, vocês que estão aí, como contrato no município ou no estado, sabem que é assim. Só que em alguns momentos da nossa carreira, também temos que tomar algumas decisões, e aí isso vai muito de cada perfil. Vamos pensar assim, algumas de nós somos mais planejadoras, analíticas, a gente tem que estudar bem a situação, a gente tem que ter tudo esquematizado, nos programar. Eu falo que eu sou muito do impulso, e eu sofro com isso, porque eu faço por impulso, eu faço às vezes sem o planejamento adequado, na vontade mesmo de ser proativa, de ter o domínio daquela situação, de aproveitar a oportunidade. Eu fiz muitas vezes, tomei decisões, né, sempre pensando em avançar. Significa que eu vou avançar sempre? Talvez não. Talvez eu precise dar um passinho atrás, retroceder, começar de novo. Tudo isso é questão de avaliar as situações. Para quem é CLT, quem está numa escola particular, por exemplo, também é uma segurança. Se você for pensar hoje, quem está num concurso público pensa assim,
ah, tá, eu estou efetiva, né? Se eu fizer tudo certinho, não vai acontecer, eu não vou perder este cargo. Para algumas pessoas, lá no seu estágio probatório, ainda existe insegurança. Existe avaliação de desempenho, talvez, né, aquela pessoa não atendeu o que era para atender, as expectativas, as normas e tudo isso. Algumas pessoas não se adequam. Então, segurança é algo que, assim, de certa forma, é como se fosse um carimbo, e a gente sofre com essa condição. A escola particular, ela tem que pagar as suas, né, o seu mês, vamos dizer assim, trabalhado, mas ela também tem as obrigações, e se você vier a ser demitida, você vai ter lá as suas condições de seguro-desemprego, de fundo de garantia, também existe uma segurança. E existem possibilidades de crescimento. O ideal, de verdade, para vocês que não começaram a atuar ainda, ou até quem está atuando, é sempre você ter duas condições. Se possível, tenha sempre um público e um particular. Primeiro, para você viver realidades diferentes, se permitir, não se acomodar, porque as cobranças são bem diferentes. O sistema público tem toda uma organização, toda uma cobrança, toda uma questão de avaliação externa. O sistema particular vai te levar para um outro nível. As cobranças são diferentes, é por parte das famílias, você vai lidar com crianças um pouco mais exigentes, né? As cobranças são diferentes. Tá? Não tem a questão do material que falta, mas tem outras condições, talvez você lide com indisciplina, com incompreensão por parte das famílias, tudo pode, né? São questões diferentes. Então, na questão segurança, se você está pensando aí, eu estou segura agora, aí pergunte-se a você também, eu estou segura, mas é isso mesmo que eu quero para o resto da minha carreira ou da minha vida? É só isso que eu quero? Ou eu posso ainda, né, passear nesse leque aí que nós estamos falando da pedagogia? Então, segurança nem sempre é sinônimo de estar parada no mesmo lugar, tá? Você pode viver a sua segurança, mas também ir avançando. Mesmo dentro de concursos públicos. Faça para a regência, faça para a supervisão, faça para a inspeção. A pedagogia, se você tiver uma pós-graduação, uma especialização, você pode fazer para outras áreas também. Ok? Passamos para o terceiro pilar. E esse terceiro pilar, profissionalismo. Aí eu queria ouvir vocês mais um pouquinho. O que vocês veem como profissionalismo? Principalmente vocês que, né, já estão aí dentro das escolas, ou não estão, mas que veem o que é cobrado do profissional pedagoga hoje. Natália? Tá quietinha. Franciene, o que é o profissionalismo para você? A gente empenhar bastante no que a gente faz, fazer com amor, buscar atender as pessoas da melhor forma possível, né, ser discreto, ético, entre tantas outras coisas. Palavras sábias, viu, Franciene? Foi direto ao ponto. Mais alguém? A descrição, então, nem se fale, Franciene. Nós vivemos num tempo difícil, né? Da gente conseguir ter boas relações profissionais dentro das instituições, prezar por essa questão da ética, sabe? Dos valores, né? Não dizendo que as pessoas não queiram, mas o mundo está tão às avessas que fazer o certo ou andar de acordo com aquilo que nós prezamos, às vezes acaba sendo mal visto. Né? Não sei se vocês concordam. Mais alguém quer falar? Não? No caso do profissionalismo, gente, além disso que a Franciene trouxe para nós, é a questão da sua imagem mesmo. Quem é você, profissional, hoje? Quando as pessoas lá da sua instituição vão falar de você, e não é na sua presença. Principalmente, não é na sua presença. O bom profissional, ele é lembrado na ausência dele. Sabe? Aquela condição de que, assim, hoje você não está lá na escola e você fez falta. Não porque você é insubstituível, mas é porque você atua
de uma forma que faz a diferença. Isso é o profissionalismo, é você construir a sua imagem, a sua reputação, é aquilo que os antigos, meu pai dizia muito isso, né? O meu nome, sabe? Você pode passar por inúmeras instituições. Lá voltamos na frase que estava lá no comecinho da reflexão: empregos vão e vêm, o seu conhecimento fica, e o seu nome também. Deixar as portas abertas, por onde você passar, sabe? Talvez hoje você está numa instituição e por isso a gente tem que cativar bons relacionamentos. Não são amizades. Não se enganem, e eu sei que vocês já são mulheres maduras, a maioria aqui, algumas jovens ainda, né? Jovens senhoras, mas amizades dentro das instituições, principalmente de ensino, né? Muitas professoras, muitos profissionais, é difícil a gente cativar. Você só vai descobrir se você fez amigos quando você não estiver mais naquela instituição. Os amigos que prevalecem, aquelas que continuam com você do lado de fora, né? Por isso, assim, talvez eu seja vista como antissocial quando eu estava dentro das instituições. A sala dos professores, né, com algumas eu já cheguei a ter conversas a respeito, é um ambiente que, assim, são 15 minutos, é o seu 15 minutos que você tem que optar entre tomar o seu lanche, ir ao banheiro, tomar a sua água, respirar, e aquilo que se cobra tanto dos alunos, que é o silêncio, a harmonia na sala de aula, na sala dos professores, não sei das instituições de vocês, mas eu não tinha essa sorte. Era muito barulho, muito tumulto, muito questionamento, muitas resistências, né? Então, eu era mais na minha. E ser um bom profissional, nem sempre você vai visualizar isso enquanto você estiver ali atuando. Saiba que tem até acho que um memezinho na internet, né? Andam falando de você pelas costas. Quando falam de você pelas costas, falam bem de você, porque você realmente se tornou uma boa profissional, sabe? E o maior termômetro de uma boa profissional na pedagogia é quando você está lá no supermercado, às pressas para comprar um produto, fazer alguma coisa, e de longe alguém grita assim: olá, é a minha professora. Ou foi a minha professora? Seja bem-vinda, Priscila. Eu encontro alguns que eu não reconheço, sabe? Que estão com 17, 18 anos, que estão entrando para a faculdade, e que a mãe chega para mim, me cutuca assim na igreja e diz assim: olha, foi seu aluno. Eu dificilmente iria reconhecer, né? Mas eles se lembram. E eu tenho certeza que vocês aí têm histórias já para contar, de serem boas profissionais, tá? Vamos caminhar para o último, para o nosso momento de interação. Tudo bem até aqui para vocês? Está fazendo algum sentido? Chegamos ao quarto pilar, tá? O pilar do propósito. E esse daqui, eu vou dizer a vocês que se eu me formei em 2007, daqui 2 anos, vai fazer 20 anos, eu estou começando a vivê-lo. Agora eu posso dizer a vocês que eu estou vivendo meu propósito. Tudo que você fez, Rita, não tinha propósito? Tinha, claro. Em cada momento da nossa carreira, como diz a Luciana, neste momento, ela está totalmente voltada à questão de querer dar aos seus alunos da educação especial o melhor que ela tem para oferecer. Isso é propósito. E em determinadas épocas da nossa carreira, esse propósito pode mudar. Mas o verdadeiro propósito, você vai poder vivenciar quando você estiver na etapa da sua carreira, que você já teve a clareza necessária para discernir a área que realmente você é boa, você faz por amor, você faz com sentido, você sente segurança, independente se é no concurso público, ou na escola particular, ou na empresa que você trabalha, você já é reconhecida como uma boa profissional, você já é uma referência, não para o mercado, mas para pessoas que realmente importam, fazem a diferença, aí sim, você pode definir e dizer: agora eu quero viver o meu propósito. Você não vai estar tão se importando com aquilo que vão pensar a respeito.
Se você vai deixar a regência, se você agora não quer fazer concurso mais, se você, depois de 20 anos, quis deixar a escola e fazer algo diferente com a pedagogia. Isso é viver propósito. Recentemente, em março deste ano, eu estava numa coordenação pedagógica, há 8 meses, num colégio, né, um colégio que tem um renome aqui na cidade, que é mantido por uma organização que também administra uma faculdade, e foi uma experiência válida, mas eu cheguei à conclusão de que estava na hora de viver o meu propósito. E sabe por quê? Porque dentro dessa última instituição, que eu fiquei apenas 8 meses, eu descobri que nós, pedagogas, nós não conseguimos sozinhas. Eu, Rita, como coordenadora pedagógica, não consigo mudar a cultura de um lugar. Não consigo mudar a cultura de uma equipe docente. Mas eu posso, do lado de fora, com mulheres guerreiras como vocês, mudar realidades em várias instituições. E por isso eu decidi viver propósito. Eu me entreguei muito durante esses anos todos. A escola que eu citei, que agora a Priscila está aqui também, né? Tainara trabalha, Priscila trabalha, foi o período em que eu mais cresci na minha vida. Era uma escola pequena, é uma escola de pequeno porte, que a gestora me deu a oportunidade, que eu agradeço imensamente, e eu cresci muito, porque lá eu via a transformação acontecendo. E não era porque era a minha verdade, não. Porque eu aprendi com elas e elas aprenderam comigo. É porque juntas nós fizemos a diferença. Quando você está numa instituição maior, que tem uma cultura diferenciada, ainda mais que era ensino fundamental 2 e médio, acaba que você vai se apagando no dia a dia, se doando muito e não vê diferenciação. E eu tenho certeza que cada uma de vocês na área que atua, se você não vê no seu dia a dia, pelo menos um olhinho brilhando, pelo menos um avançar na alfabetização, né? Aquela criança que começa a ler, você pensa o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta. O que eu fiz hoje? O que está acontecendo comigo? Que eu planejo e não consigo aplicar? Não faz mais sentido. Né? Ainda mais que agora tem todas essas questões que a Luciana citou, as crianças têm, né, as suas deficiências, mas também as suas necessidades de um tratamento diferenciado, nem todas no mesmo tempo, cada qual da sua maneira. Então, está tudo mais complicado, está tudo mais desafiador. E para que a gente não possa parar no tempo? Não, não quero parar no tempo. Quero acompanhar esse tempo, junto com vocês, muitas que estão começando agora. E aí, nós vamos aqui, né, construindo esses 4 pilares necessários. A clareza da área de atuação, a segurança baseada nas habilidades que você já desenvolveu, o profissionalismo que é fundamentado na sua experiência e o propósito de viver a pedagogia com a realização e a favor de um mundo melhor. Eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui tem um desejo para esse mundo. Algumas têm filhos, né? Outras filhas adultas, já netos. Vocês têm um propósito. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês querem transformar as realidades. E cada vez mais tem que buscar, tem que conhecer. Primeiro você mesma. Se autoconheça. Depois, a sua área. Qual é a área que você realmente quer? Sinta-se segura e seja referência na sua área. Eu tenho certeza que o seu propósito vai ser alcançado. Aqui, eu vou até passar, porque eu já acabei de dizer para vocês, e chegamos ao nosso momento quase que final aqui, né? Porque nós ainda temos a questão do nosso livro, do nosso sorteio, mas eu quero ouvir, não precisa, se todas não quiserem falar, se fez sentido para vocês até aqui. Se o que nós partilhamos, o que vocês ouviram, ou se tem algo aqui que você não concorda do que foi falado. Quem se habilita? Priscila, que chegou agora, faz pouco tempo, né? Seja muito bem-vinda, nós não conversamos. Você perdeu uma boa parte, mas depois a gente vê certinho, ficou gravado, de você ter acesso. Tá? Nós conversamos aqui sobre as histórias de cada uma, partilhamos. Você quer falar um pouquinho?
Acho que a Priscila não está nos ouvindo. Alguém? Ah, sim. Boa noite. Me desculpa ter entrado no final. Deixa eu só ler aqui, Priscila, só um minutinho. Mas o que eu ouvi foi o suficiente para entender que preciso viver meu propósito. Tá certo. Natália levantou a mão, pode falar. Por favor. Misericórdia, eu mudei de servidor, mas piorou a situação. Voltei para o celular. Mas, né, obviamente, eu concordo com tudo que você disse, né? Faz total sentido para mim, para o que eu estou vivendo hoje, mas principalmente o ponto da segurança, né? Que é o que a gente já conversou, né? Eu larguei tudo, meu emprego. Vou falar um pouco da minha. Minha experiência. Então, eu larguei tudo. Eu trabalhava em outra área, eu formei há 2 anos, mas eu já estou na escola há quase 4. Então, eu entrei na onde eu estou agora para ficar com uma criança atípica na época que eu entrei. Eu não tinha nem meado a faculdade ainda. E lá eu, basicamente, eu fiz a minha carreira lá, né? Tudo o que eu tinha para fazer, o que eu tenho para fazer, eu fiz lá. Eu comecei com uma criança típica, então já fui monitora apenas de uma criança. Eu já ajudei uma turma, já fiquei com outra turma monitorando também, com bebês, com crianças grandes. Lá onde eu trabalho, desde a educação infantil, do berçário até 5º ano. Então, tudo eu já passei nesta escola, desde o bebezinho de 1 ano ao 5º ano, na alfabetização, tudo que eu podia fazer lá, eu já fiz, continuo fazendo, e atuando como professora regente há 2 anos lá. Adoro trabalhar lá, enfim, mas o que me hoje tira a minha paz é essa segurança, né? Claro que eu tenho certeza absoluta, nada me tira isso, que eu tenho muito a oferecer lá ainda, mas eu sei também que eu posso e eu vou à frente, né? Ao público, na escola pública, né? Não dá um bem de louca ainda, mas é essa estabilidade. Eu diferente da Rita, hoje, eu larguei tudo o que eu tinha, mas para entrar na profissão, a partir do momento em que eu entrei na minha área, eu não consigo ainda, eu preciso ainda planejar, não ir impulsionada, né? Eu preciso planejar, ter uma visão de como vai, entre aspas, como vai ser, né? Tem as questões de casa, enfim, mas a segurança, o segundo pilar, é o pilar que me bambeia. É muito comum, Natália. E aí, eu quero agora pedir ajuda, né? Pedir o auxílio da minha amiga Sionilda, que eu acho que vai ser muito importante. Ela aceitou esse convite e nós duas conversamos, e eu disse assim, olha, eu quero que você traga um pouquinho, né, da sua experiência, porque assim como a Natália, a Sionilda não era da área da pedagogia, não foi a primeira escolha dela. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho, bem à vontade, viu, Sionilda? Porque eu sei que a pedagogia não foi a sua primeira escolha, se você quiser trazer só essa partezinha aí, e a sua trajetória, o que você quiser partilhar conosco, tá? Eu vou te auxiliando aqui, se eu sentir que eu devo fazer alguma pergunta. Combinado. Então, eu ouvindo, né, todas as experiências de cada uma, a gente se vê, né, na experiência de cada uma, assim como a Luciana falou, eu não estudei em tempo hábil, né, e a Fran, né, que é minha colega de trabalho, né, também, a mãe. Então, assim, cada uma que partilhou um pouquinho, eu enxerguei um pouquinho de mim, né? Então, assim, todas nós estamos em busca, né, de realização profissional, né, de segurança, né, instabilidade financeira, que é muito importante também, mas também nós queremos, né, igual esses 4 pilares aí, eu estava refletindo bem, né, é isso mesmo, é importantíssimo, porque você tendo clareza, né, você vai ter uma segurança, você vai ser um bom profissional, né? E aí você descobre o propósito,
que é onde a gente precisa chegar, né? Mas falando um pouquinho aí, né, assim como todo mundo falou, como a Rita falou, né, a pedagogia não foi a minha primeira escolha, embora eu tenha feito magistério há uns anos atrás, né, mais de 20 anos atrás, mas como a gente precisa trabalhar, né, e aí casei, precisava trabalhar. Aí trabalhei com a Rita, né, no comércio, a Rita foi e eu fiquei, por quê? Porque eu precisava, né, garantir o meu financeiro, eu precisava da minha segurança financeira, né, Rita? E eu fiz o mesmo concurso que a Rita fez, mas eu não consegui passar, e aí eu resolvi ir para a área da enfermagem. Aí fui cursar curso técnico em enfermagem, né, aí cursei, comecei a trabalhar, né, já em seguida, imediato, comecei a trabalhar, trabalhei no Hospital Alzira Velano, e aí depois de um tempo lá, eu tive o meu primeiro filho, depois de 8 anos de casada, Deus me deu o meu primeiro filho. E depois do primeiro filho, na licença maternidade, eu voltei, mas eu não consegui, né, eu não consegui, não deu certo, babar, e aquela insegurança toda, né, aquela preocupação toda com o neném, e aí eu resolvi sair do hospital. Eu saí e falei, eu vou ficar em casa um tempo e depois eu volto, né? Lá, graças a Deus, saí, né? As portas ficaram abertas, falei, e depois de um tempo eu volto. Isso foi no ano de 2010, final do ano. E aí, um dia, passeando lá no centro, uma colega, a gente conversando, uma colega falou, vai ter concurso da prefeitura, por que você não faz, né? Vai ter para monitora, né? Auxiliar de desenvolvimento humano, por que você não faz? Daí você pode, contei para ela que eu tinha saído do hospital, né? Você pode levar o seu neném, né? Você vai trabalhar e leva. Aí eu falei, opa, isso é legal, hein? Né? Eu queria ganhar dinheiro, né? Precisava trabalhar, ajudar em casa e tal. Falei, isso é legal. E aí, olha só, como que Deus usa as pessoas, né? Na vida da gente. Isso é maravilhoso. E aí, eu fiz a inscrição, né? Para auxiliar de desenvolvimento humano, fiz o concurso, passei, né? E comecei a trabalhar. E aí, 3 meses trabalhando como monitora, a professora da sala me via lavando os tatames, né? Dando banho nas crianças, toda a parte que tinha que fazer, e ela falava assim, não, você não pode ficar assim, você tem que fazer faculdade, que não sei o quê, né, e aí, como eu já tinha aquele magistério lá, mas que estava esquecido lá atrás, falei, olha, de repente, né, aí um dia liguei para a Rita, né, Rita, em janeiro de 2000 não, aí já foi 2012, que eu trabalhei o ano todo. Aí liguei para a Rita e falei, Rita, eu estou pensando em fazer pedagogia, Rita, mas vai ser distância. Eu estou pensando, a Rita, pensando não, você vai fazer. E eu tinha que comprar computador, né, aquela coisa toda. E aí, resumindo, né, porque o tempo está passando, só sei, gente, que eu fiz a pedagogia, a Rita sempre me auxiliou, a Rita me deu aulas particulares. A Rita, assim, é um anjo na minha vida, né? E aí, eu concluí a minha faculdade há 10 anos atrás. Fiz também a distância, né? Eu fiz pela Unopar. E aí, eu formei, final do ano, né? Concluí a colação de grau no outro ano. Em seguida, já consegui como professora... como é que fala, Rita? Lá professora de reforço, né? Num projeto de reforço. Isso. E aí, na época que tinha, eu não sei agora como que está funcionando, né? Porque isso foi em 2016. A gente deixava o currículo na escola com a diretora, né? Com a supervisora. E aí, né? Mais uma vez a Rita me ajudando, a Rita me falou dessa oportunidade e tal, eu fui, deu certo, então já foi a minha primeira experiência, né, em tá ali de frente ao aluno, em perceber suas dificuldades, né, a individualidade de cada aluno, né, já senti um pouquinho o planejamento para essas atividades. E aí, nesse ano de 2016, teve o concurso, né, na época foi o Maurílio fez, e eu já tinha formado, fiz o concurso também. E aí, só que eu não fiquei entre as colocadas que seriam logo efetivadas, né? Mas aí já peguei contrato para 2017 e já iniciei como regente em 2017, né?
E, assim, cada ano, né, que passa, é isso aqui, eu até anotei, porque eu achei muito interessante, né, a gente perceber a clareza, né, você sentir a gente sentir o nosso profissionalismo, né, a segurança, não só financeira que a gente precisa, né, ter essa segurança financeira, mas a segurança de um bom trabalho realizado, né, porque eu acho que é o que todo mundo quer, né, eu preciso ganhar dinheiro, mas como eu gosto, né, do que eu faço, então eu gosto de sentir que eu faço bem, de sentir que eu estou no caminho certo. Não, mas eu acho que eu sou sim uma boa profissional, porque, né, tá dando certo, eu estou vendo resultado, né, né, os superiores estão achando que está bacana. Então, essa clareza, essa segurança de um bom trabalho realizado, né? Esse profissionalismo, né? Que é aquilo que a gente sabe que eu tenho que fazer o certo, até mesmo quando não tem ninguém olhando, né? E tudo isso, esse conjunto de coisas aqui, né? Para a gente chegar nesse propósito que a Rita falou. Eu achei muito interessante, achei muito legal. E assim, hoje eu olho, antes de eu engravidar do meu primeiro filho, né, quando eu trabalhava lá no hospital, eu cheguei a pensar em fazer faculdade de enfermagem. Hoje eu falo até para ele mesmo, eu falo, graças a Deus que eu não fiz, né? Então eu falo que Deus me deu ele para eu vir para a educação, né? Foi depois dele que eu fiz o concurso e entrei na educação. E aí foi aí que eu fui, né, fui descobrindo, e o apoio das amigas, igual a Rita, a professora lá também, que até hoje, um dia eu encontrei ela em uma formação, eu falei para ela, a culpa é sua, né, brinquei com ela. Então, é isso aí, a gente vai cada vez mais, né, de acordo com as nossas práticas, com as nossas experiências, cada uma na sua, né, pública ou particular, a gente vai né, somando as nossas experiências e agregando mais, né, conhecimento com as nossas experiências. Eu vou interromper, senão eu falo demais. Eu vou interromper, porque nós duas sabemos que nós falamos bastante, mas sem problema algum. Olha, eu queria era isso mesmo, é um apanhado, né? Ela tem uma história de superação muito grande, assim como cada uma de vocês. Algumas eu conheço, como eu falei, há 20 anos, outras um pouco menos, né? Priscila, eu quero fazer questão de colocar aqui, porque Priscila, embora, né, tenha chegado aí mais no final, eu conheci Priscila há poucos anos atrás, né? Priscila chegou para a escola onde eu trabalhava, e Priscila tem uma postura profissional que chamou a atenção logo na entrevista, tá? Priscila também é mãe de 2 meninas lindas, né? Ela vinha de estou adiantando a sua história, ela veio de uma universidade, teve toda uma experiência lá na parte administrativa, né? Mas quis viver a pedagogia, não é verdade, Priscila? Fala 5 minutinhos para nós. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tá dando para ouvir? Então, eu vou falar bem rapidinho mesmo. Eu não tive como entrar antes, até me desculpa, mas um pouquinho que eu já vi, tenho acompanhado seus vídeos também, eu tenho percebido aí que está encaixando mesmo, mas a minha vivência é exatamente essa, né? Eu trabalhei durante 10 anos na universidade, e então eu conheço a parte pedagógica e sabia como, né, trabalhar nessa área, porém eu não tinha essa vivência dentro de sala de aula. E quando eu engravidei, tive a minha primeira filha, assim que eu retornei para o serviço, eu fui mandada embora, né, tive a minha demissão exatamente por conta disso, por ter engravidado, né, depois de 10 anos, que já era a cultura da universidade, né, não aceitar que as mulheres retornassem depois de ter o seu neném e continuar no serviço. Então, acabei sendo demitida e fiquei sem rumo. E só que nesse período eu já tinha feito a faculdade, porque eu entendia todo o processo, né? Onde eu trabalhava, entendia como que fazia planos de ensino, plano de aula, toda a parte burocrática, e eu já tinha conhecimento. Então, depois que eu fiz a faculdade, eu não tinha essa experiência. Falei, então agora chegou o momento, né? E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar onde eu estou atualmente. E até a Rita estava como coordenadora, foi ela assim que abriu as portas mesmo para mim.
e acreditou em mim, né? Confiou, me deu ali toda oportunidade, porque eu não tinha vivência nenhuma de sala de aula, né? Mesmo que eu trabalhei 10 anos numa universidade, era uma outra experiência, e aí ela abriu as portas para mim e eu consegui, né, me encaixar. Então eu vi que eu precisava, né, ter esse contato assim com os alunos e me encontrar, né? Então foi assim um aprendizado muito grande para mim. Porém, vem surgindo aí ao longo do caminho algumas, não digo dificuldades, mas alguns conflitos, né? Eu não acompanhei tudo, mas um pouquinho assim que eu tenho acompanhado, que você tem falado a respeito da clareza, né? Isso eu sempre conversava com a Rita, essa clareza, assim, esse feedback que às vezes nós profissionais precisamos ter aonde nós trabalhamos e não acontece, né? Eu acredito também que a falta de comunicação no local de trabalho acaba influenciando, atrapalhando muito, né? Por mais que a pessoa pode ter experiência, pode fazer bem o seu trabalho, mas se não tiver a clareza ali dos objetivos do local do trabalho, não flui como deveria fluir, né? Então, eu atualmente eu tenho enfrentado muita dificuldade nesse sentido, em relação de ter essa clareza, né, com o profissional ali no local de trabalho. Mas, fora isso, né, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer a Rita, falo que ela foi uma grande mentora, assim, nesse período meu, que eu iniciei na escola, né, já são 3 anos, não é muita coisa, muito tempo, não é uma bagagem muito grande, assim, na área da educação, na escola, mas o pouco que eu pude aprender com a Rita, só tenho a agradecer. Priscila, assim como você, Natália partilhou há pouco, né, algumas de nós, assim, nem todas vão falar aqui agora, talvez, mas não existe coisa pior do que nós trabalharmos no dia a dia e ficarmos esperando, seja uma orientação clara ou um feedback claro, né? Seja ele positivo para te elogiar, para dizer que o seu trabalho está bom, ou mesmo o negativo, ou construtivo, porque o negativo não deve existir, mas o construtivo, aquele de sentar e te dizer, olha, o seu trabalho ele precisa fluir melhor, ou então você tem tal ponto positivo, mas precisa ainda avançar nesse outro sentido aqui, né? E isso faz muita falta, porque quando a gente caminha sem saber onde deve chegar, o caminho ele se torna mais difícil, né? Porque quando lá na frente te coloca uma plaquinha de sinalização, quando você olha para aquele caminho, você sabe que por mais desafiador que seja, é naquele ponto que você tem que chegar, você vai correr atrás. Né? São 10 anos de conhecimento universitário que tudo aquilo que assusta algumas pedagogas iniciantes, que é o planejamento, a organização, aquela visão geral, quando alguém chega e fala, nós temos que fazer isso e isso e isso no bimestre, sai daquela reunião de módulo assim, até tonta, esse ponto você não sofreu, mas em compensação, tem essas outras questões. Então, desafios todas nós temos, né? E é por isso que chegando neste ponto onde nós estamos, eu sei que se nós fôssemos ficar aqui, profissionais, pedagogas, falaríamos até meia-noite, mas eu coloquei mais ou menos, né, no máximo, umas 2 horas para nós interagirmos aqui. Eu creio que até aqui a gente caminhou bem, e eu vejo que está bem diversificado entre vocês aqui. Eu sei que tem profissionais aqui hoje, como a Luciana, que acabou de passar por um processo de mentoria individual, né? Ela estar aqui hoje é um ganho para mim, porque ela pode avaliar se realmente esse processo faz sentido, né? E eu fiquei muito feliz quando ela falou, faço questão de estar lá com você. Isso, para mim, é aquela história, né? O pessoal faz aqueles vídeos no Instagram, sabe quando alguém chega e diz assim, foi indicação? Então, hoje eu me senti assim, quando ela disse, né, no dia que ela aceitou, faço questão de estar lá. E a cada uma de vocês saibam que enriqueceram este momento. Quem chegou, né, há pouco, quem eu não conheço bem, a Mônica, que lá de Juiz de Fora me acompanha, está sempre respondendo as minhas caixinhas, as minhas perguntas, é uma interação, eu gosto muito, nós duas já conversamos. E eu agora vou fazer para vocês, né, um chamado. E isso, assim, com muita liberdade que eu faço isso, tá? Não é no sentido de nenhuma imposição, de maneira alguma, porque eu sei que algumas de vocês estão aqui
para me prestigiar, para me apoiar, para me ajudar, como foi o convite que eu fiz a Sionilda, a Regiane. Vocês que estão aí com as suas dificuldades, né, as que estão começando, aquelas que, como a Priscila, querem mudar, ter mais clareza no seu caminho, e tem muito avanço para acontecer, Priscila, saiba disso, eu quero convidar vocês. Nós estamos há 3 meses do final do ano letivo, né, e nós que estamos dentro de escolas há muito tempo, sabemos, principalmente as particulares, as coisas começam a se movimentar agora. Então, se você hoje precisa tomar algumas atitudes, e aí, né, questão de planejamento, organização, pensar bem sobre essa segurança, o que de fato vai te trazer segurança para 2026, eu vou começar pedindo que você reflita sobre semear 2026. O ano está logo ali. Se nós olharmos para o calendário, é assim, evolução, né? É lento, mas o calendário parece que é só ir arrancando as folhinhas. Então, eu quero ajudar aquelas que se sintam prontas para serem ajudadas, auxiliadas, mas é uma proposta diferente, porque eu tenho conversado com algumas de vocês, e eu já fiz, né, chamados para mentoria individual, eu já fiz chamado para uma mentoria em grupo, que foi a Crescer na Pedagogia, uma proposta muito boa de 6 encontros, mas por cada uma, na sua individualidade, algumas não conseguiram participar destes processos. Então, pensando nesta Masterclass, eu trago hoje para você uma proposta que, assim, é uma mentoria compacta. Eu quero te ajudar, eu quero estar com você, serão apenas 2 encontros, tá? São 2 encontros online para a gente, vamos dizer assim, construir, né, um esboço. Aquilo que o processo de mentoria individual que a Luciana vivenciou comigo em 6 encontros, ele é personalizado, ele vai de encontro à história, à necessidade da mentorada, aqui é de forma compacta. Mas também é um investimento simbólico, no sentido de eu ter vocês comigo. Eu quero caminhar, eu preciso validar aquilo que eu acredito, aquele processo, aquela metodologia que eu sei que faz sentido, eu já vivenciei, já estive no lugar de cada uma de vocês, já passei por essas inseguranças. Então, caso alguma de vocês, né, esteja pronta para vivenciar esse semear 2026. Ah, Rita, hoje eu estou lá na minha escola, como eu disse, eu estou lá, como diz a Natália, né, eu estou lá há 3 anos, eu sei que eu ainda tenho muito para entregar, mas falta algo aqui dentro de mim. Falta algo que eu não experimentei, né? Então, o Semeando 2026 é uma proposta para que você, em 2 encontros, nós possamos trazer à tona essa clareza e elaborar o esboço de um plano estratégico de crescimento a curto prazo. Por que curto prazo? Porque é para ter resultado em 2026, né? E se a gente não coloca no papel, se a gente não vê o que eu ganho, o que eu perco com cada decisão, dificilmente nós somos motivadas a continuar evoluindo, tá? Então, fica aqui o chamado. Esses 2 encontros, eles estão programados para 23 e 30 de setembro. Eu vou aguardar depois no particular. Fica de coração a abertura para que você me chame, a gente converse. Nós vamos estruturar o mesmo grupo que está aqui, nós vamos modificar lá as orientações e nós permanecemos neste mesmo formato. Eu creio que faça sentido para você que não conseguiu passar pela mentoria individual ainda, né? Luciana não vai dizer aqui o valor que ela investiu, mas ela investiu e ela sabe que este investimento simbólico aqui pode fazer a diferença para que você aí dê o primeiro passo, tá? Então, fica aqui o meu convite. E agora nós vamos fazer o sorteio do livro, tá? Que eu vou fazer chegar até vocês. Tá aqui o livro. É um livro de bolso, tá? E esse livro, ele é uma ferramenta. Esse livro, Poder da Autorresponsabilidade, eu ganhei da minha mentora logo que eu comecei meu processo de autoconhecimento. E aqui, lendo este livro, a gente descobre que muitas das vezes a gente acaba encostando, vou dizer assim, né, em algumas muletas. Ah, mas é porque na minha vida foi assim. Ah, mas é porque o meu pai era assim. Ah, porque o meu estudo não foi no mesmo nível. Tem muitas questões.
tem questões com pessoas, né? A nossa história, tem questões com circunstâncias. E este livro, ele é um guia. Você vai descobrindo e vai registrando. Tem testes para você identificar em que ponto que realmente você precisa descobrir que a responsável pelo lugar onde você está hoje é somente você mesmo. Sabe aquela coisa, quem está na sala de aula e que quando se vê no meio de um monte de cadernos, planejamento, começa a chorar e fala, ai, o que eu fiz com a minha vida? Né? Ai, esse monte de caderno. Mas fui eu que pedi para estar aqui um dia. Eu sonhei com isso, né? Pode falar, pode ligar o seu microfone, Luciana. Falei isso hoje. Você pediu para estar exatamente ali, não foi? Então, nós somos as responsáveis pelos nossos resultados, pelos nossos hábitos, a gente constrói. Acham que eu não sou? Sou responsável por todas as vezes que eu decidi, se planejado ou impulsivamente, né? Mas eu sou a única responsável. Deus nos criou para sermos o melhor de nós, mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Por isso, pedimos sempre discernimento para fazermos as melhores escolhas, para não metermos os pés pelas mãos. Eu vi aqui, né? Foram 2 casos, olha só. A Sionilda, quando teve o bebê dela, não conseguiu se adaptar àquela rotina de hospital novamente. E a Priscila, quando teve a filha dela, era como se fosse um carimbo. Eu tive a minha filha, vou perder o meu emprego. Né? Foram questões diferentes, mas esses filhos levaram vocês para dentro das escolas. Né? Filhos são bênçãos. E Natália, né, que é recém-casada lá, ela perdeu a mãozinha no rosto assim, né? Os filhos são bênçãos, viu, Natália? E que o digam as meninas todas que já têm os seus aqui, eu tenho certeza. Tá? Ó, eu sei que vocês sabem o número de vocês, alguém aí vai dar uma olhadinha no celular. Eu vou colocar aqui dentro os números para nós podermos sortear. Eu fiz número de 1 a 20, igual a professorinha mesmo, bem manual, tá? Ó, número 1, tô colocando dentro de uma caixinha vazia, vou fazer bem manual. Número 2, 3, 4, 5, 6, tem até um tracinho embaixo para não confundir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Cada uma de vocês sabe o seu? Dá para olhar aí no grupo, saber o número de vocês? Ó, vou tampar, vou chacoalhar e vou tirar, tá bom? Número 2, alguém escolheu 2? Alguém está olhando no grupo aí? Tem nome na frente do 2? Não tem. Então, vamos lá. Número 9. Nossa! Eu devia ter colocado só os que tem. 9 não tem? Então, vamos lá. Número 7. Aê, Luciana! Número 7. Luciana. E deixa eu falar, olha que legal, fico muito feliz que tenha ido esse livro para você. Como, né, professora não gosta de deixar ninguém triste, eu vou ser boazinha, tá? Eu comprei 3 livros, então eu vou sortear mais 2 para quem está aqui, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mais 2. Próximo número é 10. Alguém é 10? Não. Número 6. Franciene, olha só, que coisa boa. Ó, o segundo livro é da Franciene. Vou fazer chegar a você também, tá? Obrigada. Franciene. E agora, torçam aí, porque tá faltando pouco aqui.
Se sair para você, Mônica, ó, eu vou fazer chegar pelo correio, lá em Juiz de Fora, viu? Com todo carinho. Vou tirar, hein? Número 3. Tem ninguém? Número 19. Tem? Liga o Sou microfone. eu, Rita. Oi? Sou eu. Regiane Aparecida. Olha, que coisa boa. Que coisa Então, tá aqui, boa. Deus 3 abençoe, livros. obrigada. Então, foi a Luciana. Que número que é o seu, Luciana? Número 7, Luciana. Número 19, Regiane. E qual é o número da Franciene? 6. 6. Aqui, ó, os 3 númerozinhos, tá? Vou fazer chegar até vocês com muito carinho. E eu creio que vocês vão aproveitar bastante desse livro. E as que puderem depois, adquiram também. Faz todo sentido, tá? E nesse momento agora, eu só quero agradecer, tá? A Deus e a cada uma de vocês. Eu sei que a maioria de vocês aqui... Pode falar, Natália. Eu quero também agradecer você, né? Pela disponibilidade, por incentivar, né? Acho que independente de quem, não sei como que tá todo mundo aqui, mas, né, independente de estar fazendo a mentoria ou não, você está sempre à disposição para ajudar, para tirar nossas dúvidas, independente da gente estar sendo mentorado ou não, né? Eu tenho certeza que não é só o caso meu, que eu te atormento mesmo, não, em todas as áreas da minha vida, pessoal, profissional, ixi, lá na igreja, tudo. Mas enfim, né, pela sua disponibilidade, né, e por querer estar ajudando, né, nesse processo individual de cada um, mas que eu também te admiro muito pela reviravolta que você deu na sua carreira, porque eu sei também que não foi fácil, né, todo esse processo, né, e que bom que hoje, não só eu, às vezes eu fico um pouquinho de ciúme, mas várias pessoas têm a oportunidade de te conhecer. Ciúmes. Capaz. É uma das minhas filhas mais novas. Tem gente, Natália, por isso. Por Você isso. falar, tem gente que tem quase 20 ciúmes. anos, 20 anos tem eu, né? Então eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas, assim, muito obrigada, né? Por tudo, né? Não tem muito o que abranger, é tudo. Muito obrigada a cada uma de vocês, viu? Eu não tenho palavras. Confesso a vocês, né? Antes de cada evento assim, dá assim aquele friozinho, né? Você fica pensando, será que vai surtir efeito? Você vai conseguir resultados? Ainda mais no online. Era um desejo fazer o presencial, mas o presencial, com todas as positividades que tem, ia deixar de abranger, por exemplo, a Mônica, que está lá em Juiz de Fora, que participou conosco. Então, nós vamos ter outras oportunidades, vamos fazer presencial aqui em Alfena, sim, né? Se Deus quiser, eu vou me programar melhor. E eu agradeço de todo o coração pelo testemunho, sabe? Estou vendo aqui o chat, né? A Tainara agradecendo, Luciana, tá? Valeu mesmo, palavras da Natália, a Sionilda também, né? Deus abençoe a cada uma de vocês. Deixa eu só colocar a última telinha aqui, e aí eu vou pedir um favor a vocês. Tá aqui, nós fizemos o sorteio do livro. Aquelas que realmente depois se sentirem chamadas, a gente vai se encontrar novamente no dia 23, tá? Estou muito feliz com o resultado. Agora não vou ter mais receio de fazer masterclass, de fazer live, porque eu sei que eu vou ter vocês comigo, tá? Então, sempre convidadas. E eu vou pedir que aquelas que se sentirem à vontade, que possam abrir as suas câmeras. Eu vou parar de apresentar aqui, para a gente ficar só a nossa fotinha na tela, para eu fazer um print dessa tela, né? Eu quero muito divulgar essa tela linda, maravilhosa, tá? Deixa eu ver aqui, a Priscila, obrigada pela partilha. Precisar, pode contar, tá certo. Aquelas que não se sentirem à vontade, não tem problema, o nomezinho de vocês vai aparecer aí, tá? Eu vou só fazer o print aqui, espero que ele dê certo. Vamos lá, todo mundo, quem tá aí com a câmera ligada, né, sorrindo. Tá abrindo ali a Tainara, obrigada. Regiane, não sei se vai conseguir abrir. Acho que não, né? Não estou conseguindo mesmo, Rita, abrir. Tudo bem, sem problemas, viu? Muito obrigada. Vamos lá, então? Deus abençoe. Acho que foi, tá?
Vou tirar o print e vou me resguardar, se vocês não se importarem. Vou tirar uma fotinha pelo celular, peraí, porque registros como esse são valiosos. Deixa eu só... Aqui. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe o descanso de vocês, viu? Foi um prazer. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo voltar agora. Vamos fechar aqui. Voltou? Eu consegui entrar, Rita. Conseguiu? Ah, então peraí que eu vou tirar de novo. Peraí, vamos fazer. De novo, por favor. Peraí, Tainara. Tainara, eu vou te pedir para abrir a sua novamente. Aí, vamos lá. Vamos tirar um print aqui. Pronto, e eu vou tirar a fotinha. Peraí. Agora, a foto do celular para garantir. Até eu aprender, gente, mexer com essa tecnologia. Aí. Prontinho, agora vocês podem descansar, viu? Deus abençoe, estou sempre à disposição, viu? Para as consultas, viu, Natália? Não me importo, pode sim reivindicar. A gente nasceu para isso mesmo, para se apoiar, para transbordar na vida do outro, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Esperar cada uma finalizar, que aí eu desligo no final.